Boa tarde, eu agradeço o convite para a participação nesse seminário, está parecendo tão interessante, já gostei muito da parte da manhã, e eu gostaria, como historiador, de trazer para vocês agora algumas reflexões sobre a história dos modelos regulatórios das políticas públicas em relação ao álcool em particular, mas em relação às drogas em geral. Porque a gente poderia afirmar, numa primeira, digamos assim, aproximação ao tema, de que existem três atitudes possíveis em relação ao consumo de substâncias psicoativas. Uma atitude é a abstinência, ou seja, não consumi-las. Uma outra atitude oposta é o excesso, que é aquele consumo problemático que a gente tantas vezes encontra as suas consequências de dano social e fisiológico. E há um ponto intermediário, que seria o da temperança, ou do consumo equilibrado, que é uma espécie de padrão ético e moral milenar. A gente encontra isso numa longa tradição de várias civilizações, no caso do Ocidente, a partir da obra de Platão, o livro das Leis é rico, nos seus primeiros capítulos, nesse tipo de reflexão. Até mesmo no âmbito do cristianismo, a gente encontra a atitude da temperança como moderação. De certa forma, essas três atitudes poderiam corresponder a três políticas públicas que seriam, digamos, adequadas a cada uma delas. A atitude da abstinência, ou seja, da recusa a qualquer ingestão, se reflete na política pública do proibicionismo. A política pública que é de controle estatal do mercado é aquela que equivale a padrões de moderação. E a política do mercado livre é a que equivale aos problemas mais comuns do uso excessivo. Então, eu vou fazer aqui rapidamente um retrospecto desses três modelos a partir de dois exemplos fundamentais que vão ser os Estados Unidos e o Canadá. Antes disso, uma pequena reflexão sobre o ponto em que nós estamos no Brasil. Nós vimos a excelente palestra do professor Babor, agora pela manhã, em que ele apontava 5 elementos que seriam o preço, a disponibilidade, o consumo episódico e pesado, o marketing e a falta de regulação, como sendo aqueles que mais contribuem para um consumo problemático de álcool. Bom, no Brasil, nós temos como principal indústria do nosso país uma empresa produtora de bebidas alcoólicas, que é a Ambev, que participa da transnacional Embev. Nós temos, em alternativa a isso, um processo de regulação, sobretudo de substâncias ilícitas, que agora em novembro deve dar um enorme salto, porque junto com as eleições presidenciais norte-americanas, vai ocorrer 5 plebiscitos em 5 estados, né, Arizona, Massachusetts, Nevada, Maine e Califórnia, e está sendo previsto pelas sondagens que nos 5 deverá ser aprovada a legalização da maconha para uso recreacional entre adultos. Por outro lado, a gente tem um outro polo, do ponto de vista global, que é a do endurecimento das atitudes repressivas, ao ponto de que o governo recém-eleito, agora em julho, nas Filipinas, do Rodrigo Duterte, ousou se comparar a Hitler, dizendo que ele vai matar 3 milhões de drogados, da mesma forma que Hitler matou 3 milhões de judeus. Depois ele até, enfim, se retratou em relação à questão dos judeus, mas não em relação à política de extermínio, com uso de esquadrões da morte para atacarem consumidores de drogas. O Duterte, nas Filipinas, também está estabelecendo restrições ao uso do tabaco e do álcool, que se tornaram proibidos de serem consumidos em lugares públicos, inclusive no interior de veículos. Curiosamente, o modelo proibicionista global, ele tem uma gênese muito vinculada a esse país, porque a primeira lei nos Estados Unidos que vai estabelecer a proibição do uso não medicinal de substâncias derivadas do ópio foi o governador das Filipinas, Harrison, que em 1914 aprova essa primeira legislação nos Estados Unidos e entre 1913 e 1926 vai ser o governador norte-americano desse território controlado pelos Estados Unidos. Então, existe uma espécie de pivô
de um sistema proibicionista que, num primeiro lugar, se desencadeou contra os opiáceos, contra o ópio e seus derivados, mas se associou também a iniciativas de proibição do álcool, sobretudo nos Estados Unidos. Poderíamos dizer, então, que existem, a partir do início do século XX, duas vias preferenciais para a regulação do mercado de álcool. A primeira delas é aquela que pode ser considerada em si mesma como uma via excessiva, que é a da proibição. Curiosamente, a proibição não é um mecanismo que busque a moderação, mas é um mecanismo excessivo de imposição compulsória da abstinência. Os seus resultados foram extremamente nefastos. A proibição durou 13 anos, 5 meses e 9 dias nos Estados Unidos, e, nas palavras do presidente Calvin Coolidge, foi o maior experimento social dos tempos modernos. Os seus resultados foram 50 mil mortos por consumo de bebida adulterada, sobretudo com metanol. Além dos mortos, houve cerca de centenas de milhares de pessoas afetadas por lesões permanentes, inclusive cegueira, que é um dos efeitos provocados pela ingestão de metanol. Houve também 500 mil de presos, 800 mortos na Guerra das Gangues apenas na cidade de Chicago. Dos agentes da proibição, 13.500 foram afastados por envolvimento com o crime e corrupção, e durante esse período houve um florescimento enorme de todas as formas de delinquência associada ao comércio clandestino, haja vista, enfim, a famosa cultura das máfias de Chicago, de Al Capone, etc. A lei seca vai acabar a partir do advento do governo democrata, que vai promover, a partir de 1933, um chamado novo acordo, o New Deal do Roosevelt, e, a partir desse momento, com enorme taxação e com aumento dos preços, se tornará novamente disponível o consumo alcoólico nos Estados Unidos. Nesse mesmo período, início dos anos 20 e até o final dos anos 30, existia um modelo alternativo que passou a existir no Canadá a partir de 1921. O Canadá é um país que proibiu também o álcool inicialmente, uma proibição que em algumas províncias, como é o caso de Ontário, antecedeu a norte-americana, começou em 1916. Nos Estados Unidos também já tinha havido iniciativas anteriores de âmbito local. Houve uma primeira onda proibicionista na metade do século XIX, que proibiu o álcool no Maine, que foi o primeiro estado, mas o Canadá teve essa proibição de forma muito efêmera. Logo após o término da proibição, o álcool foi estatizado no Canadá. Surgiu uma empresa, no caso do Quebec, que se denominou LCBO, Liquor Control Board of Ontario. E, no caso do Quebec, uma empresa que teve vários nomes, mas o nome que existe até hoje é a Société des Alcools du Québec. Essas empresas, assim como outras equivalentes em diferentes províncias canadenses, elas são empresas de monopólio estatal na comercialização de todas as bebidas alcoólicas, exceto cervejas artesanais. Isso significa que existem fabricantes privados. No entanto, a distribuição atacadista e varejista é exclusividade dessas empresas. Há diferentes formas de regulação de uma província para outra. No caso do Quebec, por exemplo, desde 1921, era acessível, inclusive a turistas estrangeiros, muitos vindos dos Estados Unidos, que podiam beber em locais em que se vendia e que se servia, sobretudo, vinho e cerveja. Em Ontário, no entanto, houve uma determinação que vigorou de 1927 a 1934, que proibia o uso público do álcool. Isso significa que havia lojas que vendiam, mas a pessoa só podia consumir na sua casa ou num quarto de hotel ou numa barraca, ou seja, um lugar em que ela supostamente dormia e que era vedado ao olhar alheio. Essa regulamentação até 1934 é alterada a partir de 1934, passa-se poder ter salas de beber dentro de hotéis. Antes, os hotéis eram, além das casas privadas, o único lugar em que se permitia beber, mas do quarto do hotel. A partir de 1934, passa-se poder beber também em salas específicas para esse fim, que não era um restaurante, era ao lado do restaurante. Curiosamente, vai haver uma outra regulamentação de gênero, no caso de Ontário, que separa mulheres e homens. Tem uma sala para beber,
homens, e uma outra sala em que mulheres e seus acompanhantes, ladies and escorts, podem consumir. Ou seja, uma mulher com o seu esposo, com um acompanhante, vai na sala de mulher e ele pode, o homem. Mas um homem sozinho é obrigado a consumir exclusivamente na sala específica para esse gênero. Esse tipo de regulamentação que ocorreu no Canadá foi, de certa forma, complementar ao modelo dos 13 anos de proibição dos Estados Unidos, porque uma boa parte da produção canadense abasteceu clandestinamente os Estados Unidos. Surgiram, inclusive, famílias famosas de grandes produtores de álcool. É o caso da família Bronfman, que até hoje tem na cidade de Waterloo um museu dedicado, enfim, à sua contribuição para o âmbito empresarial. E essa família se tornou depois uma das proprietárias da Seagrams, que é uma das maiores empresas de venda privada de álcool do mundo. Eu volto a lembrar que no Canadá a fabricação era permitida a empresários particulares, mas eles eram obrigados a vender exclusivamente através do sistema estatal de distribuição. Esse modelo regulatório, ele trouxe uma atitude que é totalmente distinta daquela que ocorreu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, existe uma mudança entre um primeiro período da busca da proibição do álcool para o período da sua concretização. No primeiro período, esse movimento fazia parte de um amplo movimento de reformas que envolvia a reivindicação do fim da escravidão, a reivindicação dos direitos femininos, inclusive do direito de voto, e era, portanto, parte de um amplo movimento de reformas sociais que se agrupou, sobretudo, num lobby feminista. Embora a palavra possa ser um pouco anacrônica para aquele período, era uma organização de mulheres cristãs que se dedicavam a propor a sobriedade obrigatória para toda a sociedade, incluindo, enfim, o conjunto dos homens e das mulheres. Essa dinâmica, ela se alterou com o final da Guerra Civil e o início do século XX, porque os escravos foram, enfim, libertados após o processo da Guerra Civil, e a tendência do movimento anti-alcoólico passou a ter uma enorme influência de grupos ligados às tradições mais conservadoras, ou, enfim, até mesmo mais racistas dos Estados Unidos. A Ku Klux Klan vai se tornar uma das grandes instituições vinculadas à promoção da lei seca, e vai haver uma espécie de substituição da perspectiva de reforma, que chegou a ser saudada por um grande escritor como era Jack London, proponente, inclusive, da proibição e do voto feminino, embora ele próprio tivesse sido um grande alcoolista, escreveu, inclusive, as suas memórias, chamada na tradução brasileira de Memórias Alcoólicas. E essa tendência, digamos, progressista, de uma perspectiva de reforma social, em que o movimento de mulheres encontrou, na luta contra o álcool, o primeiro espaço de uma atividade política. Porque o primeiro lobby em que as mulheres desempenharam um papel político público nos Estados Unidos foi a luta pela proibição. Houve, a partir do início do século XX, dois outros elementos que vão ser muito fortes e que se acoplam a uma série de fatores. É um movimento muito complexo do ponto de vista histórico, para a gente reduzi-lo, digamos assim, a uma única explicação. Mas o industrialismo fordista foi um outro elemento central. A figura de Henry Ford, que publicou um livro famoso, um pequeno opúsculo chamado The Little White Slaver, que seria o pequeno escravizador branquinho. Ele se referia ao cigarro. Esse livro, prefaciado pelo Thomas Edison, dizia que o álcool e o tabaco são os maiores inimigos, não só da sociedade, mas particularmente da indústria, porque atrapalham a produtividade industrial. De tal forma se colocava essa atitude que o capitão Hobson, que foi um dos maiores publicistas da proibição, ele vai se referir ao tabaco com as seguintes palavras. Vou apenas localizar aqui essa citação, que é bastante elucidativa, é bastante útil para a gente entender a noção de pânico moral que começou a ocorrer nessa ocasião. O capitão Hobson... Não, aqui é o texto do Ford.
O próprio Ford, nesse Little White Slaver, vai citar um médico da Universidade de Colômbia que diz o seguinte, em relação ao tabaco: o mais grave de todos os males resultantes é a diminuição ou a completa perda da sensibilidade moral, com uma tendência conspícua à falsidade e ao roubo. As propensões morais são eventualmente destruídas devido à destruição daqueles elementos do cérebro através dos quais a força moral se expressa. A vítima degenera, amarelada, numa degradante e irresponsável incompetência, numa esplêndida condição para a penitenciária ou o hospício. Tal é a influência do hábito do cigarro, o qual se desenvolveu numa forma de insanidade moral. Essas palavras tão, digamos assim, severas e categóricas em relação a um hábito que, com todos os seus danos fisiológicos, não ocorreria a ninguém nos dias de hoje dizer que um tabagista perde a noção do bem e do mal, que se torna, enfim, uma propensão a penitenciar ou ao hospício, mostra que a evolução no julgamento moral das substâncias tem, na verdade, um peso muito mais forte do que os males efetivos e concretos dos seus efeitos fisiológicos. O álcool, na verdade, é uma substância que tem uma dimensão absolutamente universal na história da humanidade. Para alguns cientistas sociais, como é o caso, por exemplo, de uma obra em que o historiador Troy Duster afirma o seguinte: o álcool é, para as ciências sociais, o que a tinta é para a microscopia. Susanna Barrows e Robin Room, escrevendo uma introdução da coletânea Drinking, Behavior and Belief in Modern History, diz que, abrindo aspas, como uma parte ubíqua da vida cotidiana e como um potente meio para o simbolismo, o álcool pode servir realmente como uma tinta reveladora na imagem do microscópio do historiador, enfatizando as estruturas e relações de uma sociedade e os processos de permanência e mudança. Sobre as bebidas, disse um outro autor, Vance Thompson, que era um defensor da proibição, se escreveu mais do que sobre o amor ou sobre a guerra. Nesse sentido, podemos buscar alguns antropólogos, como Richard Rugley ou Andrew Sherratt, que vão caracterizar essas substâncias psicoativas com a qualificação de essenciais, ou, como escreveu Sherratt, peculiares. Para esse professor de Oxford, a busca deliberada da experiência psicoativa é provável que seja, no mínimo, tão antiga quanto os anatomicamente e comportamentalmente humanos modernos, uma das características do Homo sapiens sapiens. Patrick McGovern, que é talvez o historiador mais importante do vinho hoje vivo, vai além e chegou a propor a noção de um homo imbibens. Ele cita o biólogo Robert Dudley, que propôs a hipótese do macaco bêbado, quando nos primatas superiores, comedores de frutas, se descobriram os efeitos da fermentação para indicar uma possível transição durante o Paleolítico há cerca de 100 mil anos, quando os hominídeos arcaicos aprenderam a dominar o processo da fermentação. Desde essa época pré-histórica, que o álcool tomou, pela facilidade da sua obtenção por qualquer matéria-prima orgânica que sofra um processo, enfim, de efeito das leveduras que existem na atmosfera e fermente, a disponibilidade desse tipo de processo tornou talvez as bebidas fermentadas as de maior difusão em grandes áreas do planeta. Mais tarde, elas foram inscritas na tradição da história das religiões, não apenas no mundo clássico, com as figuras por nós tão conhecidas de Dionísio e Baco, como inclusive no cristianismo, onde o sangue de Cristo encarna a própria divindade naquele ritual que é o mais característico da religião cristã, que é a Eucaristia. Portanto, o vinho, ou a cerveja, ou a cidra, ou a chicha, ou o cauim. Temos aqui no Brasil um famoso pesquisador pernambucano, já falecido, chamado Oswaldo Gonçalves de Lima, que é talvez o nosso grande etnozimólogo, ou seja, o especialista das formas comparadas de produção de fermentação. Zimologia é o estudo da fermentação.
E ele vai publicar vários livros sobre esses usos comparados no contexto americano, tanto em relação ao cauim, ao pajauaru, ao bauché, como ao pulque, que é, enfim, a matéria-prima depois para a tequila mexicana. Então, quando a gente está falando de álcool, a gente não está falando de algo que seja estranho às formas mais estruturais da cultura humana e, eu até adiantaria, não apenas a humana, mas também a dos animais. Porque, como diz o grande psicofarmacólogo, agora me escapou o nome, daqui a pouco eu não lembro, mas ele vai afirmar que há entre animais também uma propensão a buscar nesses frutos levemente, enfim, fermentados, uma fonte de alteração da sua consciência, do seu estado de humor, e alguns desses animais chegam a consumir de forma excessiva, até mesmo perdendo a consciência. Depois eu acho a citação desse psicofarmacólogo. Então, localizando a função social do álcool como algo estrutural e universal nas culturas humanas, devemos pensar que é muito recente a possibilidade da ingestão excessiva a partir da concentração do potencial alcoólico na forma do destilado. Os destilados têm um período de cerca de 300 anos apenas de difusão massiva no mundo. É uma invenção relativamente antiga, medieval, que os árabes provavelmente produziram, foi levado para mosteiros europeus, mas só no século XVII é que o álcool se torna popular. O grande historiador Fernand Braudel vai chamar o século XVII de o século da revolução do álcool, quando, sobretudo, os holandeses produzem uma destilação de cereais acrescida de certos aromatizantes, como é o zimbro, promovendo, portanto, a genebra ou o gin, que são, enfim, esse produto tão característico da tradição holandesa primeiro e depois britânica. A partir de 1600, 1700, é que essas substâncias começam, de fato, a se tornarem acessíveis e deixam de ser o que eram antes, produtos escassos, de alto valor, voltados exclusivamente para, enfim, medicamento. Eram produtos de botica. Com a popularização do álcool destilado, vai haver um novo padrão de ingestão alcoólica que alguns autores vão chamar de bimodal, ou seja, ou uma forma excessiva ou uma forma abstinente, com o consumo equilibrado e moderado, perdendo, enfim, a sua condição de prevalência. No entanto, nós sabemos que as atitudes que se voltaram para a busca da abstinência compulsória, como foi o proibicionismo norte-americano, desencadeado num momento que era paralelo também ao movimento de proibição dos opiáceos, ele resultou em consequências extremamente indesejáveis que se repetem hoje em dia em escala internacional na chamada guerra às drogas. O aumento das vítimas de substâncias adulteradas, hoje em dia das pastilhas ou pós que se vendem como êxtase, cocaína ou qualquer outra substância, mais de 50% não correspondem àquilo que é anunciado, em percentual zero, ou seja, são totalmente adulteradas. As outras têm graus menores de adulteração, mas é muito raro um produto oferecido no mercado clandestino de fato ter aquele componente que foi prometido. E mesmo quando isso ocorre, é numa dosagem absolutamente impossível de ser verificada pelo usuário. Então, pode-se dizer que os efeitos da proibição são muito piores, em termos de saúde pública, do que o consumo abusivo da substância na sua forma pura. O consumo alcoólico, quando ocorre contaminação de metanol, é letal mesmo em pequena quantidade. A combinação de uma série de substâncias que são usadas como sucedâneos dos excitantes como MDMA e outros, também tem consequências muitíssimo piores do que se fosse apenas o chamado êxtase, ou seja, o MDMA. Hoje nós temos, então, uma situação de impasse da guerra às drogas que nos coloca dois polos internacionais. Um polo são países do continente americano e europeu,
no qual se verificaram essas consequências daninhas, perniciosas, que trazem um agravamento não só das consequências, digamos, fisiológicas da ingestão abusiva de substâncias ou de sucedâneos adulterados, mas particularmente as condições de ultraviolência que vem se constituindo em torno dos negócios clandestinos. Algo que no México, um professor da Universidade da Fronteira denominava, parafraseando um pouco a expressão do Foucault, que não se trata de uma biopolítica, mas se trata de uma necropolítica, ou seja, de uma política ligada à morte, de uma forma que leva à banalização da violência e à sua espetacularização de maneiras absolutamente inéditas. As execuções públicas filmadas em vídeo e distribuídas pela internet com requintes de tortura e crueldade não são uma invenção do Estado Islâmico. Na verdade, foram tornadas uma espécie de moda necrófila, necropolítica, a partir da guerra às drogas no México, em que as gangues se dedicaram a esse tipo de exibicionismo de violência ritualizada e espetacularizada. Por isso, a América Latina, inclusive o México, mas também a Colômbia, a Guatemala, o Brasil, são países que estão no centro das consequências de uma das maiores tragédias contemporâneas, que é o advento dessa política belicista da guerra às drogas, que aumentou a população carcerária para fazer do nosso país, talvez hoje, o terceiro do mundo em encarceramento. Dos 600 mil presos, mais ou menos, que nós temos, mais de 60% das mulheres, cerca de 25% dos homens, por razões ligadas às drogas, fazem com que nós tenhamos 200 mil pessoas presas por crimes ligados a drogas, dos quais uma boa parte não envolve nenhum aspecto de violência ou de vínculo criminal pregresso. Uma pesquisadora dizia que, se fosse aplicada a legislação espanhola, que estabelece um critério de quantidade mínima para distinguir o consumidor do traficante, 70% dessa população carcerária brasileira, ou seja, 140 mil pessoas, deveriam estar nas ruas. Se a gente pegar o caso das instituições também de internação obrigatória de menores de idade, a Fundação Casa em São Paulo, a FACE no Rio Grande do Sul, também é dessa ordem, de 70% a 80% dos jovens que não estão envolvidos em violência, mas apenas em consumo ou em venda de substâncias ilícitas. O modelo de legalização que está em curso, ele tem trazido consequências muito interessantes, não apenas em relação às substâncias ilícitas. Recentemente saiu uma pesquisa publicada pelo jornal inglês The Guardian, que mostra que nos Estados Unidos, diante agora dos 5 estados que vão fazer o plebiscito em relação à maconha, existe um enorme lobby contrário a essa aprovação. Esse lobby é financiado na Anti-Drug Coalition of America, principalmente por 2 empresas, que são 2 laboratórios, o Purdue Pharmaceutical e o Abbott Laboratory, que são os principais fabricantes do Oxycontin e do Vicodin, que são os opioides sintéticos que vêm sendo hoje substitutos dos opiáceos tradicionais. No caso do Colorado, que foi um estado pioneiro na legalização da maconha, o consumo alcoólico, curiosamente, não caiu. O que mostra, inclusive, que a intenção de uma boa parte da indústria do álcool nos Estados Unidos em apoiar a proibição da maconha não corresponde necessariamente a um possível risco de perda de rendas para a indústria do álcool caso a maconha seja legalizada. Mas, no entanto, um fenômeno sim ocorreu no Colorado e é notável, que é a diminuição do consumo dos opioides. Caiu em 25% o uso desses analgésicos, sobretudo esses 2 fabricados por esses 2 laboratórios que são os lobistas anti-maconha. Por razões ligadas ao uso medicinal da maconha, que faz com que pessoas que tenham dores crônicas parem de tomar opioides e recorram a uma substância incomparavelmente mais inócua e menos, problemática, tanto nas suas consequências fisiológicas quanto nas consequências comportamentais, e, portanto, é um sucesso, não apenas do ponto de vista da arrecadação de impostos, que no caso do Colorado chegou a 140 milhões de dólares no ano passado, para um mercado que chegou próximo a $1 bilhão apenas nesse estado.
Então, nós temos hoje uma situação curiosa. A indústria do álcool faz lobby contra a legalização da maconha, temendo a entrada de uma substância concorrente. Mas há uma exceção curiosa. No estado de Nevada, a indústria do álcool é favorável à legalização da maconha, porque lá por 1 ano e meio, por 18 meses, vai haver um monopólio na distribuição da maconha para os distribuidores de álcool. Então, vê-se que a questão não está tão ligada a qual é a substância, mas fundamentalmente a quem a vende. E aí eu queria voltar para o exemplo canadense. O exemplo canadense é curioso porque em Ontário, durante o período da vigência da proibição do uso público do álcool, havia talvez maior dificuldade para se conseguir beber do que nos Estados Unidos sob a proibição. Nos Estados Unidos, sob a proibição, floresceram os chamados speakeasies, que eram os bares clandestinos, no qual homens e mulheres compartilhavam o consumo alcoólico de forma interdita, ou seja, de forma camuflada. Quando houve o período do crash da Bolsa de Nova York, se estabeleceu uma crise muito grande em vários aspectos. Num deles, do ponto de vista fiscal. Os estados tinham uma enorme perda de arrecadação e um gasto crescente. Então, uma das formas de se equilibrar o déficit fiscal foi a aprovação da legalização do álcool, que reincorporou esse fluxo monetário tão significativo para a economia formal, dando um enorme potencial de arrecadação tributária para o Estado. Por outro lado, havia um elemento curioso, que era o elemento da participação feminina. No período pré-proibição, quando houve o lobby pela proibição, os grupos de mulheres, sobretudo a Women's Christian Temperance Union, fizeram lobby porque eles consideravam que o álcool era essencialmente uma forma de atingir os direitos femininos na medida em que os pais de família dispendiam o seu, enfim, salário, as suas rendas, afetando a sobrevivência das famílias, e como agravante ainda tinham práticas acentuadas de violência e de negligência, enfim, de todo tipo de dano comportamental possível. Quando a proibição se instalou, as mulheres começaram a beber nos bares clandestinos, e surgiu uma associação de mulheres que passou a defender o direito a isonomia entre homens e mulheres no acesso às bebidas alcoólicas. Algo semelhante ocorreu com o tabaco. O famoso Edward Bernays, que era o sobrinho do Freud, que tinha ido com a família refugiar-se nos Estados Unidos por causa de envolvimentos com um problema criminoso dos seus pais, que fizeram falsificação de moeda e tal, ele, quando se tornou adulto, ele vai se dedicar à fundação de um ramo, digamos assim, das ciências comportamentais, se é que podemos chamá-las assim, que é o das relações públicas. E vai haver um evento famoso, que é o momento em que ele convoca a imprensa em Nova York, em 1927, para anunciar que várias mulheres vão levantar tochas da liberdade. Emulando a própria estátua da liberdade, ele diz que essas mulheres vão erguer cigarros que seriam as suas tochas da liberdade. Isso foi feito com enorme cobertura da imprensa, como se fosse simplesmente um ato de emancipação feminina. Na verdade, era uma campanha publicitária financiada pela Luke Strike, que vai também contratar o principal psicólogo comportamentalista, James Watson, que vai trabalhar, depois de ser médico na Johns Hopkins University, como professor, vai trabalhar para a Luke Strike para conquistar o público feminino. Então, nós vemos que há, durante o período da proibição, um redirecionamento da própria indústria no sentido de identificar, nas formas legais de comercialização, a melhor maneira de garantir os seus lucros. Quando termina a lei seca, se restabelece nos Estados Unidos um regime de livre mercado, em que há alta tributação, mas as empresas podem, enfim, produzir e comercializar com diferentes regras conforme os estados. No Canadá, o modelo alternativo é de estatização, que permanece até hoje, da mesma forma que na Escandinávia. Na Escandinávia, nós temos o Systembolaget, enfim, não sei se essa é a pronúncia, na Suécia, e a Finlândia e a Noruega e também a Islândia têm empresas estatais
natureza. Essas empresas, elas têm a capacidade de promover, de certa forma, da maneira mais eficiente, aqueles critérios que o próprio professor Babel apresentava na sua palestra inicial e que seriam o modelo ideal para a restrição do consumo abusivo. Ou seja, a disponibilidade, na medida em que os horários de venda são controlados pelas empresas, o preço, na medida em que, sendo um monopólio estatal, existe fixação de preço, o marketing, na medida em que pode existir proibição ou pelo menos restrição da publicidade, e a ausência de uma base regulatória que, nesse caso, passa a ter o próprio Estado como principal agente regulador, sem precisar, digamos, convencer empresas privadas a aceitarem os critérios de restrição à circulação de bebidas em dias específicos, em horários específicos, para menores de idade, para pessoas já embriagadas, e outros critérios que são, enfim, mais ou menos consensuais na literatura internacional em relação às formas adequadas de se manter o modelo da temperança. Esse modelo da temperança, no entanto, ele, de certa forma, sai de vista naqueles países como o nosso, em que predomina um modelo de iniciativa privada voltado para a maximização de lucros e, portanto, para o aumento das vendas de forma ilimitada e indiscriminada. Eu acho que todos sabem, enfim, da importância da Ambev no país, não apenas na constituição de uma cultura que já foi também identificada em slides na palestra anterior, que associa, enfim, ao prazer, à facilidade de se obter, enfim, relações sexuais com mulheres sedutoras, ou, ao contrário, por parte de mulheres com homens esportistas e que não alteram a sua saúde, pelo contrário, se mantêm como exemplos, como é o caso de todos os garotos propaganda do esporte, e que teve durante a Copa, enfim, uma demonstração cabal do significado dessa associação do sucesso esportivo com o consumo alcoólico. Então, eu queria, a título de, enfim, caminhar para uma conclusão dessa exposição, levantar algumas ideias em relação à possibilidade da gente aprender com outros modelos regulatórios. O modelo canadense do Quebec, por exemplo, tem essa empresa chamada Société des Alcools du Québec, que tem como uma das suas obrigatoriedades ceder uma parte da sua renda para financiar o orçamento de um programa de prevenção. Um programa de prevenção que se chama Educalcool, que seria educar para o álcool, e que traz uma série de mecanismos pedagógicos no sentido de ensinar regras de controle autônomo da ingestão alcoólica. Porque, de certa forma, essa regra não é nenhuma novidade. O que Platão diz no livro das Leis é que, para se consumir bebidas alcoólicas, é preciso demonstrar, acima de tudo, a capacidade de autocontrole, de autogoverno. Alguém que bebe e é capaz de manter a compostura, a saúde, o equilíbrio, enfim, que é capaz de se manter íntegro, é alguém que se demonstra capaz de exercer qualquer função pública. Alguém que bebe de forma descontrolada não é capaz de governar nem a si próprio nem aos demais. E ele acaba se tornando, portanto, um exemplo negativo do ponto de vista da sua reputação para o ideal do bom beber. Esse ideal do bom beber, portanto, é que deve ser o grande norte, o grande objetivo em qualquer programa social que tente equilibrar algo que é uma condição universal da humanidade, mas que não pode ser deixado ao bel prazer do mercado, sobretudo um mercado irregulado, que tende sempre a ampliar a rentabilidade por meio da ampliação, enfim, dos consumidores. Esse modelo Educalcool, no Quebec, chegou inclusive a forjar um provérbio que se tornou uma espécie de lema do Quebec, que é la modération a bien meilleur goût. Seria, bom, a moderação tem sempre o melhor sabor. E é uma noção de considerar que o consumo moderado é o objetivo fundamental da utilização de uma substância que tem a propensão, sim, da desinibição, tem a propensão, sim, da criação de espaços de intimidade, é o grande lubrificante social, nas palavras do Émile Durkheim, que já identificava no consumo alcoólico uma das formas
enfim, de ancestral memória na possibilidade de aumentar o convívio social, o ambiente de festa e de celebração. Por isso que a condição do brinde, como uma espécie de mediador de todas as confraternizações, é internacionalmente uma das condições das formas positivas do beber. Esse ideal da temperança, ele foi, de certa forma, travestido, ele teve uma corruptela, inclusive na própria palavra temperança, porque os movimentos proibicionistas abstinentistas tomaram essa palavra para alterar o seu sentido, considerando-o como abstinência num sentido compulsório. Mas, como já disse vários autores, em particular Voltaire, a abstinência não é a moderação. Ao contrário, a abstinência é um excesso. A moderação, para ser moderada, ela tem que ser moderada em tudo, inclusive nela própria. Ou seja, uma moderação excessiva se torna algo que não é moderado. Então, a política abstinentista, que teve uma forte influência, como eu dizia, de lobbies ligados ao industrialismo, lobbies ligados a uma primeira fase dos movimentos feministas e, particularmente, a uma atitude religiosa que se tornou dominante no panorama anglo-saxônico, sobretudo a partir da influência inglesa e depois estadunidense, que é a do evangelicalismo de origem na igreja metodista de John Wesley. O cristianismo tradicional, nem o cristianismo, enfim, católico, nem o reformado das igrejas tradicionais luteranas ou calvinistas jamais proibiram o álcool. Ao contrário, Lutero era um artesão que fabricava cerveja na sua própria casa, era um fabricante artesanal de cerveja. Uma das acusações que vai ser feita a Lutero pelos católicos é de que ele era um devasso e que ele teria rompido os seus votos monásticos, porque ele antes era um monge, porque ele não aguentou o apelo da carne e resolveu se casar para ter prática sexual e resolveu passar a beber. Então havia toda uma estereotipação do luteranismo no início do cristianismo como sendo uma forma excessiva de se beber e de ter um comportamento não casto. O evangelicalismo, no entanto, que vai nascer no final do século XVIII, mas vai alcançar, sobretudo no século XIX, uma enorme influência, propõe a abstinência como uma política deliberada, obrigatória, compulsória, e não apenas para os crentes dessa confissão, mas para o conjunto da sociedade. Essa abstinência vai envolver não só as drogas, incluindo álcool, tabaco e qualquer droga ilícita, como também o café, o chocolate, como também o chá, como também o açúcar. Algumas confissões chegam até a abdicar da farinha refinada, chegam a abdicar das cores fortes. Existe um forte digamos assim, uma forte cromoclasia, que seria, enfim, o horror às cores fortes. Essa é a razão pela qual o Henry Ford se recusava a fabricar carros coloridos. Os carros têm que ser pretos, porque cores fortes, assim como qualquer uso de substâncias psicoativas, são apelos sensoriais que levam à excitação e à exaltação dos prazeres. E essa vertente puritana combatia todos os prazeres. Portanto, ela era proponente da castidade, do ponto de vista sexual, relações sexuais exclusivamente para a reprodução biológica, era totalmente abstinente em relação ao uso de qualquer substância que alterasse a consciência e era, inclusive, abstinente em relação ao consumo de carne. O vegetarianismo, de certa forma, se associa muito a esse movimento puritano, numa dinâmica que vai ter grupos como, por exemplo, os Adventistas do Sétimo Dia, que tem a Ellen G. White como a sua grande, enfim, ideóloga, e que vão se associar com o grupo de uma família muito rica que vai depois se dedicar à produção de cereais nos Estados Unidos, dos Corn Flakes, que é a família Kellogg. E esse grupo vai se associar para propor uma espécie de atitude abstinente, compulsória em relação a todos os prazeres. Então nós temos uma combinação da propensão dos industriais a disciplinarem a força de trabalho, dos evangelicalistas em disciplinarem moralmente o acesso aos prazeres,
E isso se torna uma política que traz consequências nefastas na história norte-americana e agora aplicada em escala global à história, enfim, de todo o mundo. Como uma última consideração, eu queria só dizer que no Brasil nós tivemos também iniciativas que tentaram proibir o álcool e que foram bastante mal sucedidas. Teve um deputado, em 1917, chamado Juvenal Lamartine, do Rio Grande do Norte, que teve essa iniciativa, mas que chegou no máximo à proposta de aumento da tributação. Porque o Brasil sempre foi uma espécie de sacarocracia, nas palavras do Gilberto Freire, ou seja, uma oligarquia governada pelos produtores de cana-de-açúcar. E o produto derivado da cana mais importante depois do próprio açúcar era a aguardente. A aguardente e o tabaco foram os principais produtos utilizados no escambo pelos escravos africanos. A escravidão brasileira foi feita com a troca de tabaco e aguardente por escravos. E escravos que vinham justamente para plantar cana, ou também para, enfim, depois plantar tabaco em regiões da Bahia. E havia um complexo sul-atlântico, uma economia sul-atlântica, toda ela desenhada em torno desse sistema triangular no qual o álcool e o tabaco foram peças-chave. Por isso, o Brasil sempre foi um país que não implementou qualquer mecanismo proibicionista. Então, aqui o nosso problema é o contrário. Aqui é o incitamento ao consumo alcoólico. É a incorporação do álcool à condição de ser uma das peças-chave da Constituição do Estado brasileiro, tanto como sua base fiscal, como um dos principais produtos dos seus circuitos mercantis. E até hoje a gente vê que a primeira legislação que estabeleceu algum controle sobre álcool no Brasil é de 1997, que foi a chamada Lei Seca em relação a motoristas, ao controle, enfim, na condução embriagada de veículos. Então, nós temos um modelo de total livre empreendimento estatal, que foi tão bem sucedido que a maior e mais rica empresa brasileira, da lista dos 5 bilionários brasileiros, 3 são os proprietários da Ambev, e esse modelo, obviamente, também não é bem sucedido. Faz com que o álcool seja o pior problema de saúde pública, constitui uma cultura de incitamento ao uso abusivo e não há qualquer mecanismo sequer pedagógico efetivo que possa educar no sentido de um consumo temperante. Eu acho que uma coisa que a gente deveria refletir, e eu termino com essa ideia, é a possibilidade de se inspirar no que ocorre na Escandinávia e no Canadá como alternativas tanto à proibição, que já fracassou, como ao modelo de livre empreendedorismo no âmbito da economia capitalista, que faz do incentivo e do marketing do álcool o negócio mais lucrativo do país. Eu acho que a busca da temperança passa por formas regulatórias extremamente severas. Quando a gente fala no antiproibicionismo das substâncias ilícitas, é muito mais no sentido de normatizá-las para um controle, na medida em que o que ocorre hoje é o descontrole absoluto. Bom, eu acho que o tempo se esgota. Se houver espaço, eu, enfim, terei o maior prazer em responder a qualquer questão ou em travar qualquer diálogo com os que quiserem observar algum aspecto ou comentar. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Denise. Professor, teve uma questão que o senhor falou sobre as pessoas que estão sendo presas por uso de droga. Quando os momentos que precedia a Olimpíada, que houve aqui, né, eles criaram o Lapa Presente, Aterro Presente, Centro Presente, e aí colocou assim no jornal: Aterro Presente, menos de um mês, prende 380 pessoas por uso de drogas. E isso me deixou muito preocupada. Depois eles criaram o Centro Presente, eu tive que brigar com muitas vezes lá na rua, porque eles só criaram mesmo onde ia ver os jogos. Museu do Amanhã, né? Esses lugares assim, Cinelândia. E aí eles prendiam assim, meninos negros que estavam engraxando sapato, nós arrumávamos grandes brigas,
Por que você está prendendo ele? Crime de vadiagem. Esse crime nem existe, já foi prescrito. Aí o senhor também falou a questão das mulheres presidiárias. Nesse contexto de presidiários usuários, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor, incluindo essa questão das mulheres, porque, para mim, é um tema que está me deixando meio maluca, se prender todo mundo que usa droga, e eles têm um perfil, né? São pessoas negras, jovens e de baixa renda. O meu nome é Denise, eu estudo psicopedagogia e sou missionária na Cracolândia do Jacarezinho. Boa tarde. Meu nome é Valdemir, sou psicólogo, estudante dessa temática aí de álcool e outras drogas. E tem surgido uma mentalidade de tentar debater, né, esse tema em termos de descriminalização, liberação. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso, em relação à maturidade da sociedade brasileira, em termos da reflexão sobre esse tema. Pensando nisso que o senhor mesmo trouxe, né, de uma sociedade que tem essa questão do livre comércio, da liberação geral, enfim. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco mais a respeito desse tema. Aqui. Boa tarde, sou Ana Paula, sou assistente social e atendo trabalhadores que fazem uso de substâncias psicoativas, né, numa empresa. E eu tenho estudado um pouco sobre o tema, quando você trouxe aí a fala do Henry Ford, né, sobre quanto que o álcool e as outras drogas são prejudiciais para os trabalhadores. Eu vejo que hoje o capitalismo é importante que esses trabalhadores utilizem as substâncias ou como forma de aumentar a produtividade ou como forma de conseguir trabalhar, de se anestesiar das más condições de trabalho. Então, nesse atual estágio do capitalismo, inclusive, eu tenho feito essa reflexão, você é uma referência, para mim, queria que você comentasse um pouco disso, né, sobre essa ambiguidade entre trabalhadores que serve sempre os dois lados. Fechando aqui a última pergunta. É um comentário e uma lembrança. Tem um livro fascinante do Johann Huizinga, chamado Homo Ludens, né, que eu acho que, de certa maneira, se encaixa bem com uma outra alegoria, outra metáfora que você fala do homem temperance, né? Eu queria que você comentasse isso. Obrigado. Aníbal Amorim, da vice-presidência. Ok, professor. Isso aí, pode falar. Bom, eu vou tentar comentar, são várias questões. A primeira delas que a Denise tocou, de fato, o número de presas mulheres é majoritário em relação a causas ligadas a drogas. Em geral, porque muitas mulheres acabam sendo auxiliares de maridos ou filhos que estão presos ou que eram também traficantes e que acabam, enfim, sendo substitutas do que era um arrimo de família e passam a ser o bode expiatório da perseguição ao tráfico. Sobretudo no âmbito do tráfico internacional também, o uso de mulas como mulheres é muito comum. Como as mulheres têm um padrão de incidência em outros tipos criminais muito menor, existe muito menos assassinato por parte de mulheres, etc., há uma inflação enorme desse tipo de conduta criminalizada, atingindo aí um recorte de gênero específico. Se a gente considerar que o STF está em trâmite na discussão da descriminalização do consumo de qualquer droga ou na interpretação de alguns, exclusivamente da maconha, para uso pessoal, se for aplicada a resolução do STF, que já teve 3 votos favoráveis e agora está aí há mais de um ano, enfim, segurada pelo Teori, que não entrega as vistas do processo, a gente já teria a possibilidade de ter o esvaziamento de uma boa parte do sistema carcerário que está cheio de pessoas que não cometeram nenhum ato, digamos assim, que ofenda um bem jurídico alheio. Porque há um consenso na jurisprudência internacional de que o consumo de drogas não pode ser criminalizado na medida em que não se constitui numa agressão a qualquer tipo de bem jurídico alheio.
No limite, a pessoa está provocando uma autolesão. E a autolesão não é, enfim, agravada criminalmente na nossa sociedade. A gente está completando 10 anos da vigência da atual lei, que quando ocorreu, foi apresentada como um avanço, mas, por descriminalizar o consumo, mas, na verdade, ao não estabelecer qual é a diferença entre consumo e tráfico, numa quantidade específica, ela deixou ao arbítrio da autoridade policial, ou, em última instância, da autoridade jurídica, a definição da condição de traficante ou usuário. E a gente sabe que isso acabou penalizando efetivamente as camadas mais, enfim, pobres, desfavorecidas, racialmente definidas da nossa sociedade. Então, eu espero que haja, de fato, um apressamento no julgamento dessa questão no STF, que já seria um passo muito positivo. Mas eu volto a dizer, se o STF aprovar o que eles estão em trâmite, vai se constituir uma situação análoga à época da lei seca nos Estados Unidos. Porque na época da lei seca não era proibido beber álcool e nem sequer manter estoques de álcool privados. Quando veio a lei seca, você pode dizer, eu tenho aqui 50 mil garrafas de vinho na minha adega. Tudo bem, você continua servindo para os seus amigos, no jantar, etc. Não era crime beber. O que era crime era beber publicamente, fabricar, comercializar, ou, enfim, fazer qualquer tipo de produção, mesmo que artesanal. Mas os estoques não eram penalizados. Se a gente aprovar a legislação, enfim, que o STF está em curso, nós vamos ter uma situação análoga. Não vai ser crime consumir. No limite do Toffoli, você poderia ter 6 pés, o ministro Toffoli disse que 6 pés floridos de maconha seriam uma quantidade aceitável, mas não haveria a possibilidade de qualquer abastecimento efetivo no mercado, como ocorre no Uruguai. Então, eu acho que ainda é muito limitado e não vai resolver, mesmo que o STF adote essa resolução que está em curso, né? A Ana Paula fez menção do uso de substâncias que se tornaram úteis para o desempenho laboral, para o aumento da produtividade. E, de fato, essa é a grande explicação do porquê que as drogas cafeínicas excitantes são substâncias não apenas, digamos, normalizadas na nossa sociedade, mas que se equiparam ao nosso, enfim, despertar. É o café da manhã. Enfim, para você estar preparado para a lida diária, é preciso um excitante cafeínico que, para nós, é a primeira ingestão do dia. O nosso, enfim, o que quebra o nosso jejum é uma droga excitante. E que se tornou também uma substância, enfim, de uso indefectível em todas as repartições públicas, em todos os lugares, como forma de se manter, enfim, a atividade depois do almoço, etc. Imagino que muitos aqui tomaram um cafezinho, parte, inclusive, do próprio evento, o Coffee Break, que se constitui num momento de estímulo para a gente realizar as atividades. Então, há uma lógica, sim, ligada às demandas produtivistas da sociedade industrial, que normalizou de uma forma totalmente banal as substâncias excitantes, não apenas cafeínicas. Também a coca foi parte desse processo. Havia muitos produtos que eram tônicos, eram elixires, eram, enfim, revigorantes que continham cocaína. Havia um vinho famoso, o vinho Mariani, que o Papa tomava, que todo mundo tomava, e o mais famoso de todos é a Coca-Cola, que até hoje, enfim, leva o nome de 2 drogas excitantes, a noz de cola da África e a coca andina, né? Depois, a última questão que foi colocada pelo Valdemir e agora pelo Danilo, não, só antes uma outra questão. O elemento do uso público é um tema também que eu acho que merece muita reflexão, porque no Uruguai está se aprovando a legalização da maconha para uso recreativo em adultos, com venda em farmácia, que vai entrar em vigor, inclusive, dentro de 1 semana ou 2, já existe autorização para a produção limitada, mas não está aprovado o uso público. Eu acho que nem sequer em locais específicos para esse fim, como ocorre, por exemplo, na Holanda, onde você tem, digamos, bares de maconha, os coffee shops, que você pode ir e conhecer até a composição exata em princípios ativos que cada um dos tipos de maconha tem, etc. Eu acho que essa discussão do uso público é indispensável. Não basta a gente ter a licitude do uso de uma substância se a gente relegá-la apenas para o âmbito privado. Deve-se evitar, e é um direito da sociedade, que haja exposição diante de quem não é consumidor, diante de famílias, de menores, etc., do uso de qualquer droga.
Então, eu sou favorável à limitação do uso público de tabaco, de maconha e mesmo de álcool. Mas, para isso ser efetivo, deve haver espaços de exclusividade, como existem os bares, em relação a, por exemplo, lugares em que você vai apenas para fumar tabaco ou apenas para fumar maconha. Aliás, para resolver os problemas do uso abusivo problemático, inclusive do crack, eu acho que o modelo mais bem-sucedido é o das salas seguras de uso. Locais em que o Estado fornece assistência psicológica, assistência médica, condições de asepsia, fornece até o equipamento, em alguns casos a própria substância, de forma a tirar as pessoas da rua. Isso funcionou na Suíça, em que antes havia um consumo de heroína público bastante escandaloso, depois passou a ser todo confinado nesse tipo de sala segura. Funcionou em Vancouver, de forma muito bem sucedida, acabou de se abrir a primeira sala desse tipo em Paris, na França, e eu acho que aqui as cracolândias teriam como alternativa viável um tipo de serviço de atendimento do Estado que não proibisse o uso e que eventualmente até fornecesse a substância em condições de pureza. Por último, sobre o Huizinga, realmente é um autor central para o debate sobre a condição estrutural, universal, do uso não apenas de substâncias psicoativas, mas de uma série de práticas de alteração de consciência que envolvem a ideia, digamos, de um momento em que você sai do estado corriqueiro. Eu dou um único exemplo para encerrar, que é o uso de uma substância que hoje só se faz em sedação odontológica, que é o óxido nitroso, N2O, também conhecido como gás hilariante. Durante o século XIX, era uma droga de parques de diversões. Nos Estados Unidos, sobretudo, o famoso parque de Rhode Island, etc., se usava para as pessoas terem um pouco de vertigem, como tem na montanha-russa. E o óxido nitroso é bastante inócuo. Então, existem formas de alteração de consciência seguras, extremamente controladas, que poderiam ser até alternativas às drogas hoje mal usadas, que são, na verdade, subprodutos, como é o caso do crack, de uma substância proibida que se tornou acessível na sua forma mais, digamos, barata, adulterada e perniciosa. Então, eu acho que a condição da alteração da psique é algo que diz respeito à própria condição da curiosidade humana, da busca da alteração do humor, daquilo que a gente pode chamar da nossa autoplasticidade psíquica, e que é cada vez mais rica em repertórios de moléculas disponíveis. Então, falar de um mundo sem drogas é uma utopia completamente sem sentido e que não corresponde à própria história da civilização humana. A nossa história é no sentido de cada vez ampliar o arsenal ou o repertório de moléculas que têm utilidades para aumentar, enfim, o desempenho, para tranquilizar, para causar, enfim, uma situação de menor ansiedade ou para tornar a pessoa mais, enfim, disposta a uma atividade específica. E isso vai cada vez se refinar mais. Então, é um tema central como constituir um modelo regulatório internacional que não se submeta ao atual, que é absolutamente indesejável, cujas consequências são nefastas. Então, os tratados internacionais de 61, da Convenção sobre Estupefacientes, de 71, depois de 88, têm que ser revistos no sentido da exclusão da lista de substâncias completamente proibidas das 3 plantas mais tradicionais da humanidade, que são a coca, a cannabis e os derivados do ópio, e abrir a possibilidade de um marco regulatório que não seja o mesmo também da indústria farmacêutica, que infelizmente não houve tempo, eu não me referia à indústria farmacêutica, mas a indústria farmacêutica é a contraface da guerra às drogas. É a incitação, inclusive com mecanismos publicitários, de forma abusiva, de substâncias que nem sequer são denominadas como drogas, mas são chamadas quase eufemisticamente de remédios. E aí as crianças tomam Ritalina, que é quase análogo a uma anfetamina, ou você toma, enfim, Rivotril, que é uma substância benzodiazepínica, e se considera que isso é absolutamente normal. E esse uso é cada vez maior, crescente, e traz um índice de letalidade que é superior a de todas as substâncias ilícitas. Bom, muito obrigado, professor Henrique. Foi um prazer ouvir aqui a sua exposição.